Livro de Marcos, capítulo número 10, versos de 23 a 31. Diz assim as Santas Escrituras. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós estamos tudo seguindo o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Deus e Pai, em tua presença, que estamos na leitura da tua palavra. Ilumina nossas mentes, nossos corações, dá entendimento a todos que vão nos ouvir pelos nossos canais no YouTube, Facebook e também aqui, ó Deus, no templo, para que possamos aprender a tua palavra, Senhor, e nos fortalecer na fé. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem está no verso 1, que diz assim: é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Eu quero que vocês aqui, ao sair daqui hoje, saibam o que significa aquele tipo de riqueza, né? Condena o homem. Então eu quero que você não estranhe como estranharam os discípulos. Os discípulos disseram: o que é que o Senhor está dizendo, né? Jesus foi claro e respondeu para eles. Ele explicou detalhadamente. E eu quero trazer essa mensagem para você nesta noite. É difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, amados, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 1. Aliás, 23, que é o primeiro versículo que li. Meus irmãos, por que os ricos se acham que estão com tudo, não é? E que não precisa de ninguém. E mesmo que sinta falta de alguma coisa, não é? De pronto eles conseguem. Os ricos, amados, partem da premissa que tem recursos para fazer valer toda e qualquer situação, amados. E não depende de ninguém, o rico. Não quer nem que ninguém se intrometa e traga uma ajuda para ele, que ele diz: eu não preciso de você. Assim são os ricos. Os ricos que eu digo, avarentos, né, irmã Naila? Vamos ver isso aqui na nossa mensagem. O segundo versículo que eu escolhi é o versículo de número 26. A frase: sendo assim, os discípulos perguntaram: sendo assim, Jesus, né? Quem pode ser salvo? Porque se eles entendiam que a pessoa que ganhava muita riqueza, muitas coisas, já eram salvos. Porque ele produziu, porque ele conquistou. Mas aqui Jesus explicou para ele a respeito disso,
Porque, amados, o rico, ele se acha abastado, amado, de tudo nesta vida, né? Presta atenção. E tem o direito de achar que quando morrer tem um lugarzinho bom para ele, não sei aonde bom, né? Alguém diz assim, no primeiro andar lá em cima, não sei aonde, né? Eu vi um bandido que morreu, a família lá, até dizendo coisa, dizia, ele partiu para o andar de cima, né? O cara era simplesmente uma pessoa muito mal. Olha, meus irmãos, né? As pessoas acham ricas que elas têm os méritos, né? Que, como um programa que assisti, que tem um nome Andando Bem, eles acham ricos que andou bem aqui na terra. Então, amados, eles têm direitos, né? Eles não precisam de Salvador, amados, porque eles mesmos acham que pelos seus méritos eles são salvos, porque só produziu, deu emprego, porque não sei o que, não sei o que lá, não é? Nós vamos ver no verso de número 27 também, para a compreensão da mensagem de hoje, a frase: porque para Deus tudo é possível. Ele está falando isso para Deus, não para nós. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque a salvação quem dá é Deus, irmãos, né? E dá aos que foram escolhidos para herdar a vida eterna, amados. Esse é o critério da vontade de Deus, irmãos, né? E que isto vem do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, amado. E qual é a condição? Viu, Isabel? É ouvir a palavra e aceitar ou rejeitar. Essa é a condição sine qua non de alguém ser salvo. Passa pela palavra de Deus, e como nós estudamos hoje aqui, o capítulo 11 de Hebreus, né, o capítulo da fé, e Deus coloca a fé dentro do coração daquele que ele escolheu, para que quando ele ouvir a palavra, ele dizia assim: é isso mesmo, eu creio. É assim. Então vamos para a nossa mensagem nesta noite. O verso, amado, de número 23, é difícil para quem tem riquezas, amados, herdar o reino de Deus, né? Por que, amados? Porque os ricos, eles acreditam na riqueza deles. Quem não se lembra, um tempo desse, passou no Facebook, ou foi no YouTube, né? Que o homem muito rico disse: olha, bota aí bote todas as minhas placas de ouro dentro do caixão. Eu quero levar as todinhas. Lê engano. Aqui não se leva nada, morreu aqui, acabou. Depois os herdeiros foram lá e tiraram as placas de ouro. Está doido, né? Pois bem, meus irmãos, né? Os ricos, eles não confiam, preste atenção, irmão, eles não confiam em ninguém, eles só confiam nele, né? Só confiam nele, certo? E aí, amados, eu diria para você, e ninguém foge de Deus, porque todas as pessoas estão dependentes de Deus, irmãos. É Ele que está no comando de tudo, todas as coisas. Ele sabe o que acontece com os bons e com os maus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, lá no Salmo 138, verso número 36. Deus é excelso, é grande, mas se atém para os pequenos, para os humildes. E quanto aos ímpios, Ele olha de longe o caminho que ele está percorrendo, aonde ele está entrando, aonde ele está saindo. Deus sabe de tudo. Então a gente precisa refletir sobre a palavra de Deus, irmão, né? Porque, amado, a fartura das coisas básicas da vida, amados, torna as pessoas dependentes, amados, né? Elas não buscam, amado, um tipo, né? E descarta a ajuda de quem quer que seja. O rico, ele é assim, orgulhoso, vaidoso, prepotente, né? Ele de forma nenhuma acredita em ninguém, só acredita nele, amados, e as condições dele acreditar nele é a riqueza que ele tem. Ele se acha poderoso, né?
e ninguém se mete no caminho dele. É assim, como eu quero, faça desse jeito. A gente precisa, amados, refletir bem sobre isso. Em segundo lugar, amados, o verso de número 26, os discípulos perguntaram: e assim, Senhor, e quem é que vai se salvar? Se os ricos são salvos, quem é que pode se salvar? Amado, eles ficaram certamente assustados. Os discípulos ficaram assustados, amado. Como muita gente hoje estão assustadas quando elas pegam um momento aí decisivo na vida, está num bem bom, maravilhoso, de repente tem um percalço qualquer que vê que o dinheiro dele não resolve nada, ele treme nas bases. Ele treme nas bases, irmãos, né? E pensa nele, no dinheiro dele, eu vejo quanto é, eu quero fazer, eu me levo para São Paulo, me levo para os Estados Unidos, eu quero resolver o meu problema. É assim que o rico faz. Eles não aceitam Deus, não acreditam em Deus, meus irmãos, né? Então, amado, o Senhor Jesus aqui disse que a dificuldade que o rico tem, amados, de entrar no céu é a sua riqueza. Lembra do jovem rico que nós pegamos aqui há poucos dias? Né? Aquele jovem chegou para Jesus, aquele homem procurou e disse: olha, Senhor, eu desde jovem, judeu, eu conheço os mandamentos. E Jesus disse: conhece os mandamentos? Diga aí, ele disse uns 5 ou 6. Tudo bem. E ele então perguntou: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus sabia que ele estava com a cabeça, com o coração, com a vida dele, tudo na riqueza dele. E Jesus disse: olha, venda todas as suas riquezas, pedaços, e Deus pobre, e você vai ganhar muito maior no céu. E ele disse: desculpe, Senhor, não foi nessas bases que eu vim discutir com o Senhor, não. Né? O coração daquele homem estava na riqueza. Não está na riqueza. Né? Isso é avareza, meus irmãos. Né? Então, amado, o Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto fez uma comparação entre o camelo, né? Um animal da região ali da Judéia, e o furo de uma agulha, né? Furo de uma agulha. E ele ilustrou aqui, amados, alegoricamente, né? De um animal grande e de um buraco pequeno, né? De uma agulha, né? E assim ele explicou para ele, está aqui no verso 25, que nós pregamos há poucos dias. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aliás, no texto que eu acabei de ler, verso 25. Ele foi claro, amado, né? Obviamente não é que um camelo vai entrar dentro de um buraco de uma agulha, sem pensar, meu irmão. Ele vai entrar. Amados, o rico, o coração dele está atrelado à riqueza dele, sabe de tudo. Tudo que acontece, tudo que ele tem, ele conta nos dedos, ele vê o extrato bancário, quanto está na poupança, vê quanto gado tem, quantos animais tem, quantas propriedades tem, amados, né? Então, ele se prende e fica dependente da riqueza que ele tem, que toma todo o tempo dele na vida. Ele não tem tempo para Deus. O rico não pode crer em Deus, porque ele não tem tempo para Deus, amado. Ele está focado na sua riqueza, amado, né? E ele assim, rico, acha que pode tudo, né? E ele acha que tem a credencial do direito, né? De ser um salvo. Quando terminar a vida dele aqui, eu acho, ele não sei quando eu vou, mas vou provar muito bom. Mas ele não sabe qual é o caminho. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por mim. Tem que crer nele, ele é o nosso que, sabe? Nosso sumo que, sabe? Ele é o nosso sumo supremo sacerdote. É ele que nos intermedia. E quando ele orou a oração do Pai Nosso, ensinando a seus discípulos, foi que ele disse: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, com o nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É dele. É ele que está no comando, amado, de tudo, de todas as coisas, meus irmãos, né? Olha, é importante que você pense nisso. Em terceiro lugar e último, amados, o verso de número 27, porque para Deus, né, tudo é possível. O homem pode coisas que estão no seu limite, que estão na sua competência, mas Deus, ele está acima de tudo, acima de todas as coisas. Esse nosso Deus é imensurável. Ele nos ouve em qualquer circunstância, quer seja orando de joelho em casa, quer seja sentado na sala, dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, dentro na fila de um banco, na compra de uma feira no supermercado. Se fala com Deus, porque Ele dá acesso para você, né? Porque Deus, amado, Ele é o Deus possível de todas as coisas, né? Olha, vamos lembrar, amados, a última mensagem de Marcos 10, 17 a 22, né? Aquele conto que eu já falei do homem rico com Jesus Cristo, amado. Ele perguntou sobre a salvação, eles que conheciam as Escrituras, conhecia, mas não praticava as Escrituras, né? E era muito rico, né? E aí, amado, Cristo foi direto para ele, curto e grosso, né? De todas as suas riquezas aos pobres, que você tem muito mais no céu. Olha, se você for ler aqui um dos versículos que está aqui na Bíblia Sagrada, que nós já lemos agora, veja bem, amado, o que é que a palavra de Deus diz para nós, que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Ele disse o seguinte, olha bem, o verso 29 que nós já lemos e o verso 30. Em verdade, disse ao discípulo, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, riquezas por minha causa e por causa do Evangelho, não é? Que não receba, olha ele aqui, já no presente, nessa vida, alguém que confia em Deus, que acredita nele, não falta nada para ele, amado, e ele vai mais longe e diz assim, olha, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição, e no mundo por vir receberá a vida eterna. É isso, nós cremos em Deus, irmão. Nós não cremos em coisas que não têm consistência. Os judeus adoraram lá o bezerrinho de ouro, lá, Moisés quando veio, ó. Deus mandou matar todo mundo. Deus não aceita a idolatria. Adorar uma criatura, o ouro que foi ele que criou, né? Não sei. É Ele o Salvador. Só Ele, meus irmãos, né? E aqui a palavra certa, né? Sobre aquele que ganha 100 vezes mais, tanto no presente como no porvir, isto é, tanto na terra como no céu. A melhor coisa do mundo é você confiar em Deus e viver em paz. Alguém diz que a paz é riqueza, e é mesmo, né? A palavra de Deus, amados, é o raio-x sobre a vida presente e a vida futura. É isso aí, amados. A vida do homem espiritual, amados, é bem diferente do homem natural. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, o homem natural é aquele que não nasceu de novo, está aí andando como um cadáver ambulante, não é? Mas ele precisa receber Jesus nesta vida, ele precisa nascer de novo, ser transformado pelo poder do Espírito Santo para ser uma nova criatura. E eu quero concluir, meus irmãos, olha, o salvo nesta terra pode parecer os últimos, como a gente leu aqui na palavra de Deus, né? Como foi que nós lemos aqui? O último versículo,
Diz assim: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eu diria que o crente não é pobre nessa vida, ele é rico nessa vida e é rico na outra. Porque alguém pode ser rico aqui, né? Rico, nasceu rico e morreu rico, mas quando terminou, que morreu, não tem mais nada. Por isso que Paulo diz: tendo tudo e não tendo nada. Tudo não tem Jesus, não tem a vida eterna. Então nós podemos pensar como Paulo. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 23, ele disse: olha, doente, né, pensando que ia morrer, ele disse: Deus, se for possível, tu me der mais alguns dias, eu quero continuar pregando o Evangelho. Mas se tu tem de me levar agora, eu quero dizer para o Senhor que é incomparavelmente melhor. Que o Senhor fizer, é bom para mim. É isso que Deus faz, meus irmãos, né? Olha, amado, enquanto os homens naturais, os que não creem em Jesus, são ricos, e eu ouvi de um homem amado, político, nesta semana, eu vi aí no YouTube, que no Brasil, meia dúzia de homens, não vou dizer quem foi não, né? Mas todo mundo sabe, meia dúzia de homens mais ricos do Brasil, a riqueza do país está nas mãos deles. E todos eles, eu fui lá que os mais ricos desse Brasil são tudo incrédulos. Não tem nenhum espiritual, né? Irmão, mas os crentes é o último. A riqueza dele, amados, está nas promessas, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Estou chegando ao final, meus irmãos, concluindo a nossa mensagem de hoje. Olha, é difícil mesmo, né? Para o rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza atrai o rico para todo lado, né? Atrai o rico para todo lado, né? Ele não tem tempo para nada, né? Primeiro, não tem tempo. Já vamos para um culto, aí ele não vai, eu estou muito preocupado, né? Não vai. Ele está preocupado com o seguro da sua vida, né? Para não deixar que ninguém roube a riqueza dele. Está ali vigilantemente, né? Concluindo ainda, amados, os que se salvam são todos aqueles que abrem mão, amado, da sua riqueza, das coisas deste mundo e faz a vontade de Deus. Deus, faz comigo o que tu achar melhor. Olha, amados, as dificuldades, amados, da vida que ameaça a vida dos que creem, amados, em Jesus Cristo, né? Deus tem poder para solucionar os seus problemas. Eu quero concluir com uma ilustração que já contei aqui, mas que não fala do homem mais rico do mundo, aliás, de uma região. Então esse homem tinha há 20 anos um trabalhador crente, um homem muito digno. E aí o patrão teve um sonho na madrugada, perturbado, não teve o que conversar, mandou chamar o crente. Meu irmão, vem cá, eu tive um sonho, viu, irmãozinho, muito pesado. Eu tive um sonho que o homem mais rico da região aqui vai morrer nesses 3 dias. E ele disse: olha, meu empregado, eu olho para um lado para o outro, o mais rico aqui sou eu vou morrer. 3 dias depois, o homem morreu. O homem mais rico ali. Quem era? Era o patrão ou o empregado? O homem que morreu era mais rico, porque aquele que teve o sonho não era salvo, mas o crente que morreu era salvo, herdeiro da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.